Jornal Gerais. Apoio. Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 3221-4000. Quinta-feira, sexta-feira, 10 de janeiro de 2014. Confira os seguintes destaques no Jornal Gerais de hoje. Comerciante é engolida por um buraco de 2 metros no bairro Ciro dos Anjos. E veja também, saiba como manter os cuidados com a pele neste verão. Conheça a música do cantor norte-mineiro Bob Marcílio. E ao vivo, uma entrevista com o tenente Snardi Aguilar da Polícia Militar para falar sobre os perigos de se beber no trânsito. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Gerais. Boa noite. Um grave acidente no centro hoje deixou a vítima de um dos veículos presa nas ferragens. O motorista estava com suspeitas de embriaguez. É o segundo acidente em menos de uma semana. O acidente ocorreu quando um dos veículos avançou o cruzamento sem respeitar a placa de parada obrigatória e colidiu com outro carro que trafegava pela rua João Pinheiro. O carro vem no sentido normal e o Fiat Uno vinha subindo, né? Do jeito que ele veio, ele atravessou a rua e pegou a senhora, que quase dava uma fatalidade aqui, mas tudo tranquilo com ela. Ela estava sentindo várias dores na coluna, mas eu fui o primeiro a chegar no local, dei uns primeiros socorros para ela, mas tranquilo para ela também. Com o impacto, o veículo dirigido por Jesuíta Santos foi arremessado por 3 metros. Ela ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros. O causador do acidente, Rodrigo Pimenta, se negou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez, segundo a polícia. Nós fomos acionados porque num acidente no centro de Montes Claros, a vítima presa nas ferragens. No local trataram de 2 carros, um Uno e um Palio que colidiram. O Uno veio a pegar o Palio na lateral e com uma vítima presa nas ferragens, que é a motorista do Palio. Utilizamos o CAD para retirar a motorista, porque ela queixava de dores na coluna. Já está sendo transportada para o Hospital Santa Casa e o motorista, a guarda do Uno, recusou o atendimento e aguarda no local para passar para a perícia aí da Polícia Militar, para ver o que aconteceu, tudo certinho. Seu Brivaldo mora na rua há mais de 40 anos e diz que é comum acontecer acidentes na esquina das duas ruas, principalmente nos finais de semana. Nós já fizemos 2 abaixinados, 3, doutor João Walter Godoy, que é nosso vizinho, entregou, eles falaram que ia estudar, que ia resolver, para deixar essa rua só para descer. Além delas ter 2 mãos, para carro de um lado e de outro. Pronto, aí embana nesse aí. Tem hora que você vai sair lá embaixo, não consegue. Ou um carro dá ré, ou outro para poder entrar na outra rua. E eles não resolvem. Tinha evitado isso. Não, já teve batida de moto, tudo aqui. Para falar sobre os problemas de embriaguez no trânsito, nós vamos conversar agora com a repórter Anne Muriel Martins, que está nos nossos estúdios. Anne, boa noite. Boa noite a todos. A gente está aqui agora com o Tenente Aguilar, que vai nos esclarecer mais sobre este assunto. Tenente, boa noite. Nos últimos dias, esse tipo de ocorrência tem aumentado. Quais seriam as causas? A polícia tem estatísticas deste fim de ano com acidentes com condutores embriagados? Boa noite. A estatística da polícia aponta que só nesse final de ano, de dezembro, início de janeiro, já foram registrados mais de 200 acidentes de trânsito na cidade. Desses acidentes, aqueles com vítimas fatais ou graves, estima-se que 30% desses acidentes possam ser causados pelo uso indevido de álcool no trânsito. A polícia tem algumas estatísticas, Tenente? Em comparação com o mesmo período do ano passado, a gente percebe uma ligeira redução, que a gente atribui principalmente ao maior rigor implementado na legislação de trânsito. Como a polícia tem atuado para detectar os sinais de embriaguez dos motoristas? Olha, a legislação atual ela permite vários tipos de teste. O primeiro dele é o mais conhecido, que é o teste do bafômetro. Mas caso seja negado, o condutor ainda pode passar pelo teste clínico, que vai ser feito o exame de sangue, ou mesmo esses testes podem ser supridos pela prova testemunhal, os vídeos, gravações e qualquer outro teste. Estas festas de fim de ano contribuiu para o aumento de motoristas que não beberam com moderação e acabou causando acidentes desse tipo, Tenente?
Assim, a gente percebe que quando tem um aumento dessas festividades, a gente percebe um aumento do fluxo de trânsito. E como a maioria desses condutores estão envolvidos em festa, consequentemente, a gente percebe que eles usam imoderadamente o álcool e acabam causando acidentes dessa natureza. Tá certo. Nairlan, você também tem uma pergunta a fazer para o comandante, né, do pilotão de trânsito, não é isso? Tenente Aguilar, boa noite. Nós tivemos um segundo acidente, tenente, em menos de uma semana, com uma pessoa com suspeita de estar bêbada. Nos dois casos, os motoristas eles se recusaram a fazer o teste do bafômetro. No último fim de semana, inclusive, embora a polícia tenha detectado traços de embriaguez, o exame clínico do motorista Felipe Monção, nós até temos imagens dessa situação aí, ele matou uma pessoa depois de cruzar o farol intermitente, o exame que ele fez deu negativo. E a nossa pergunta, tenente, é a seguinte: quando existe suspeita do condutor estar alcoolizado, não existe uma outra forma de detê-lo caso o teste clínico dê negativo? Boa noite, Nairlan. A respeito da pergunta, quando o condutor ele se nega a fazer o bafômetro, as providências da polícia já são automaticamente em respeito, considerando que ele já cometeu o crime de estar dirigindo embriagado. Caso o teste clínico dê negativo, aí a autoridade polícia judiciária, ela tem a faculdade de arbitrar a fiança para esse condutor. Mas isso não vai livrá-lo de responder o processo criminal. E nesse processo criminal, as provas testemunhais, o vídeo, o relato policial vão poder servir para estar condenando esse condutor embriagado. Tá certo. A Polícia Militar ela pretende intensificar os trabalhos com a lei seca para evitar esse tipo de problema e, consequentemente, né, os acidentes na cidade, tenente? Com certeza. Hoje não é só uma ação da Polícia Militar e de órgãos isolados. Hoje é uma política de Estado resolver a violência no trânsito, principalmente em respeito à embriaguez. A gente percebe um maior rigor, tanto da legislação como da atuação da polícia. A gente está aumentando o número de operações leis secas desenvolvidas na cidade, justamente com essa intenção de reduzir esse número de acidentes e conscientizar os condutores. Infelizmente, hoje o Brasil é um dos maiores matadores no trânsito do mundo. Não é isso, fica a dica. Se beber, não dirija. Tenente, muito obrigada pela entrevista. Nairlan? Ok, muito obrigado, Ana Muriel. Muito obrigado também ao Tenente Snardi Aguilar, que prestou esclarecimentos exatamente sobre essa situação de beber e dirigir no volante. Depois do intervalo, você vai conferir que uma comerciante foi engolida por um buraco de 2 metros no bairro Círio dos Anjos. Toda família cuida e se cuida com amor, confiança e prazer. Indo onde você está, pronta quando você ligar. Nos momentos de aflição, alegria e emoção. É uma família completa com tudo pra lhe oferecer. Farmácia Real. Há 30 anos, você faz parte da nossa família. Chesmarri, Montes Claros Shopping e Centro. Casa de Carne Sumaré, onde você encontra qualidade com quantidade e o menor preço. Carne de boi, de porco e de frango, ingredientes completos para o seu churrasco e a sua feijoada, além de diversos itens de mercearia. A Casa de Carne Sumaré atende bares, restaurantes e buffets com preço especial. Contamos com equipe capacitada para atender bem a sua família. Venha conhecer e adquirir os nossos produtos. A Casa de Carne Sumaré está localizada em Montes Claros, na Rua Boa Esperança, número 345, no bairro Sumaré. O telefone é 3212-5572. O vazamento de uma galeria da rede pluvial provocou o afundamento do piso de um estabelecimento comercial no bairro Círio dos Anjos, região sul da cidade, provocando ferimentos em uma senhora de 50 anos. A Defesa Civil esteve no local para resolver o problema. Dona Maria Helena explica que estava atendendo um freguês no bar e o chão afundou de uma vez.
Ela caiu neste buraco de cerca de 2 metros. Já estava cedendo lá, que a Defesa Civil já tinha vindo aqui falado, né? Só que como eu vivo disso aí, eu não tenho serviço, que eu tenho problema de saúde, né? Aí eu continuei, sempre fofo lá e eu sempre trabalhando direto. Aí quando foi no sábado, 1h30 da tarde, eu estava atendendo um menino e tinha um rapaz bebendo aqui fora. Aí quando eu vi, o trem afundou de uma vez. Ela diz ainda que por causa do acidente, teve várias escoriações pelo corpo e teve que ser atendida pelo SAMU. Aí tinha um rapaz que estava bebendo, que ele é alto, né? Ele conseguiu entrar e me tirar. Aí meu marido ficou aqui do lado e conseguiu puxar. Quando eu saí de lá, eu já não vi mais nada. Eu saía dopada, desmaiando e ruim. E minhas forças foi acabando. E eu falei que eu ia morrer, que eu não estava tendo força mais. Aí o SAMU chegou rapidinho e me levou. O sobrinho de Dona Maria diz que amanhã faz uma semana que o buraco abriu e que a prefeitura até o momento não tomou nenhuma providência. Amanhã completa uma semana. Esse cara de mandar uma equipe já para resolver o problema. E não mandou. Aí eu tive que voltar a procurar eles, eu mesmo procurar. Aí o Márcio da Defesa Civil esteve aqui agora. E ele ficou de mandar uma equipe da prefeitura para voltar à tarde. Para vistoriar aqui, né? E ver o que vai ser tomado. O coordenador da Defesa Civil em Montes Claros, Matson Malveira, esteve no local e garantiu que uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos vai fazer a avaliação e ver quais as medidas devem ser adotadas. O manilhamento, que é um manilhamento de água pluvial, escoamento de água pluvial, é da Prefeitura o manilhamento. Agora, o aterro que foi feito, foi identificado, tá certo, na maneira de aterrar. Mas a Secretaria de Infraestrutura já está mandando uma equipe para cá hoje, onde vai ser feito, né, verificado qual a possibilidade do que pode ser feito nisso aqui no realinhamento dessas maneiras e até mesmo ou uma orientação, ou até mesmo o município tentar ajudá-la na compactação de terra, no novo aterro aí para poder gerar segurança para ela. Enquanto a avaliação não é feita, o buraco continua aberto, causando insegurança e medo em Dona Maria. Aí estou aí, até hoje só abaixo dos remédios, tomando remédio para dormir, tomando remédio de depressão, tudo. Confira agora como fica o tempo neste fim de semana em Montes Claros. A previsão para o fim de semana é de tempo aberto em Montes Claros, conforme o Instituto CEMIG PUC Minas. Os termômetros devem variar entre 25 e 33 graus e a umidade relativa do ar deve chegar aos 60%. Agora o esporte. O Montes Claros Vôlei viajou para o interior paulista, onde enfrenta amanhã à tarde a equipe do Taubaté. Com desfalques, o time precisa voltar a vencer se quiser continuar sonhando com a classificação para os playoffs decisivos. O Montes Claros Vôlei passa por uma fase de mudanças na equipe com o desfalque de 5 jogadores. Na última partida, o time perdeu para a equipe do Paraná. O técnico Neri Júnior explica que mesmo com o resultado adverso, os treinos continuam para garantir bom resultado. Era um jogo complicado, que nós perdemos aqui dentro de casa de 3-1, né? Então, com esses desfalques que nós tivemos depois na virada do ano, que nós perdemos 4 atletas, 2 deles titulares, foi o Bob e o Wanderson, a equipe precisa de mais tempo para se recompor. E nesse primeiro momento não deu para a gente se apresentar da maneira que a gente vinha se apresentando, numa crescente. Então a gente precisa de mais tempo para maturar a equipe. Neri Júnior descartou a possibilidade da contratação de novos atletas para o grupo. Não vai ser possível porque a janela de contratação terminou em dezembro, que está no estatuto da CBV. Então nós temos que ir com esse grupo até o final e cuidando ali para ninguém se machucar, porque qualquer um que se machuque vai ficar muito complicado repor. Nós estamos treinando aí diariamente com essa nova formação. O Atos, que era meio, foi para a posição de oposto, o Vivaldi, que era oposto, foi para a posição de ponteiro, e isso leva um certo tempo para haver essa adaptação. Mas eles estão indo bem e a gente espera fazer um bom jogo aí contra o Taubaté. O time do Montes Claros Vôlei perdeu o primeiro jogo do ano pela Superliga Nacional contra o Maringá no interior do Paraná. Os paranaenses fizeram 3-1 em cima do Pequi Atômico. Olha, eu acho que a gente começou o jogo errando muito, né? Os 2 primeiros sets foram muito ruins, coisa que a gente não vinha fazendo, né? Depois a gente se encontrou no jogo, mas era um jogo difícil, a gente sabia disso.
teve uns erros no momento decisivo do quarto set. Acho que ali foi o fatal para a gente, pelo menos, pegar um tie-break. E para esse próximo jogo, como você descreve a equipe? Você acha que vai ser um jogo fácil? Está na expectativa de saírem vitoriosos? Não, vitória a gente sempre busca. A gente sabe que é um jogo muito difícil, como todos os jogos da Superliga. É um adversário direto nosso, vai estar jogando em casa, entendeu? Vem de 2 vitórias contra times fortes. Então a gente tem que estar concentrado para evitar o máximo do erro possível. O líbero Jean Moraes, que atua na equipe desde o início, diz ter esperança de obter melhores resultados, apesar da ausência dos colegas. Com certeza eles vão fazer falta, né, para a gente, que eram peças fundamentais, titulares nossas. Mas a equipe trabalha bastante, a gente veio com as peças que já trabalhava junto, então o entrosamento acho que não vai ser o problema. Então acho que é mais disposição dentro de quadra e para cima. Você acha que vai fazer a alegria dos Montes Clarense nesse próximo jogo? Ferver o Caldeirão? Com certeza. A gente conta também, aproveitando, já chamando, convidando o pessoal de Montes Claros para estar torcendo, nos apoiando cada vez mais, como eles sempre fizeram. Montes Claros e Taubaté se enfrentam neste sábado às 2 da tarde com transmissão pela TV por assinatura. E as notícias do esporte em Montes Claros você confere na reprise do programa Camisa 12, logo mais às 10h30 da noite. As notícias do esporte no Brasil e em todo o estado você vai conferir no programa Clube do Esporte da Rede Minas, que está de férias, mas retorna na próxima segunda-feira com o jornalista Luciano Moreira às 7h20 da noite. É só aguardar. E depois do intervalo, saiba como manter os cuidados com a pele neste verão. Toda família cuida e se cuida com amor, confiança e prazer. Indo onde você está, pronta quando você ligar. Nos momentos de aflição, alegria e emoção. É uma família completa com tudo pra lhe oferecer. Farmácia Real. Há 30 anos, você faz parte da nossa família. No Cultura Gerais de hoje, vamos conhecer a música regional do cantor Bob Marcílio, que veio de Rubelita para se juntar aos artistas que fazem de Montes Claros a cidade da arte e da cultura. E no nosso bate-papo de hoje, vamos entrevistar o cantor e compositor Bob Marcílio, que é natural da cidade de Rubelita, mas que reside a Montes Claros há muito tempo, fazendo shows em bares e festas particulares. Bob, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória musical, como tudo começou. Bom, eu cheguei aqui em 1970, já sem onda musical, e absorvi toda a cultura musical que Montes Claros tem, e de Beatles, do mundo, de Zé Coco do Riachão, do Grupo Raiz, de uma série de pessoas, e comecei a compor músicas e fazer músicas e tocar em shows, né? E gravei um disco aqui e estou até hoje trabalhando com música aqui em Montes Claros. Inclusive, esse último CD que você lançou fala um pouco da sua própria cidade, não é isso? Como surgiu a inspiração? Exatamente, Anny. Fala, a cidade chamava Rubelita e mudou o nome para Rubelita, que Ita é pedra e Rubi é vermelho. E eu fiz essa música até de protesto, para ver se as pessoas tomavam conhecimento que aquele nome não era, a essência do nome era outra, sabe? Então essa música falando de Rubelita, que é a cidade que é Rubelita, não é Rubelita. Quanto à valorização da arte e cultura aqui na nossa cidade, o que você acha? Eu acho uma tragédia grega essa cidade, parece passar um caminhão em cima da arte, da cultura de Montes Claros. Não tem incentivo, não tem estímulo, não tem nada que faz com que crie-se um movimento na cidade. Então os músicos, os artistas plásticos, os artistas cênicos, estão todos perdidos. A gente faz a coisa pelo gosto que tem mesmo e sabendo que tem pessoas que gostam disso, mas que a cidade valoriza, que os órgãos públicos valorizam, como a prefeitura e outros órgãos, não tem valorização nenhuma. Eu me sinto perdido nessa cidade. Ainda faço porque eu sei que tem pessoas como você, como outras pessoas que estão passando ali, que gostam da minha música, que gostam de teatro, que gostam de outras coisas e que valorizam. Então a paixão pela música prevalece, não é isso? Totalmente.
o músico, ele faz pelo amor. Quer dizer, a gente quer um retorno, sabe? E esse retorno quem vai dar são as pessoas, não são os órgãos públicos que não valorizam em nada, que não estimulam, que não criam um movimento na cidade. Então a gente faz porque gosta mesmo e nasceu para ser isso mesmo. Então vamos ouvir a música que você fez. Vamos lá? De Montes Claros a Salinas, Salinas a até Itaporé, são mais de 100 chegamos, ainda é o Brasil, é tanta gente, tanta pedra, no céu que nunca se viu, de Montes Claros a Salinas, de Salinas a Tucumã, de Itapé até Itaporé. Bob, conta pra gente quais são os planos agora para 2014. Você vai lançar mais um CD? Exatamente, já está na metade do disco e já tem, as canções estão todas prontas, falta gravar, falta o que eu te falei de estímulo da cidade, assim, para a gente gravar, de patrocínio, para ajudar, mas está tudo prontinho. Se Deus quiser, esse ano eu termino de gravar Outro Sertão em Veredas, que é uma apologia a Guimarães Rosa e falando de coisas daqui da cidade também, que é meu próximo disco. Então vamos ouvir mais uma. Qual você vai tocar agora? Eu vou tocar Outro Sertão em Veredas. Vamos lá. Meu grande sertão, veredas, meu irmão, um trem passou por aqui, trouxe tanta gente e tão de repente sumiu na escuridão e só, pois já não há... Bob se apresenta neste fim de semana nos barzinhos de Montes Claros. Estamos na estação mais quente do ano. O verão traz sol e muita disposição para aproveitar o período das férias. Mas o cuidado com a pele deve ser prioridade para quem não quer se dar mal nos primeiros meses do ano. Confira as dicas para a pele nesta reportagem. A pequena Maria Eduarda aproveita as férias curtindo o sol na piscina. A mãe fica atenta ao uso do filtro solar na filha antes de entrar na água. Eu estou me divertindo muito. Antes da gente entrar na piscina, a gente tem que sempre passar o protetor solar. Atitude correta, como explica essa dermatologista. Ela diz que no período de férias e na estação mais quente do ano, a maioria das pessoas ficam mais expostas ao sol, principalmente as crianças. Pequenos, eles precisam de um cuidado especial. Tá? A gente recomenda o uso de filtro solar a partir de 6 meses de idade. Antes disso não é recomendado, tá? Mas é importante frisar que as crianças devem usar filtros infantis, próprios para essa idade, que são filtros que têm menos produtos químicos e mais filtros físicos, que a gente chama. Tá certo? Deve reaplicar, os pais têm que tomar cuidado que deve reaplicar a cada 2 horas, né? Sempre que molhar, entrar na água, suar muito, tem que reaplicar o filtro. O clube tem aumentado em torno de 50%. Os pais têm trazido realmente as crianças para curtir o verão em Montes Claros. Com o sol forte de quase 40 graus nos últimos dias, muitos procuram amenizar o calor se refrescando nas piscinas dos clubes. E para que a diversão seja completa, é preciso proteger a pele contra os raios ultravioletas. Nesse verão nós temos uma incidência maior, né, do calor, então a radiação ultravioleta é maior, as pessoas se expõem mais ao sol, né, porque estão de férias, né, vão a clubes, piscinas, praias. Então é recomendado principalmente o uso do filtro solar, né, uma proteção FPS no mínimo 30, é o que a gente recomenda. A profissional lembra que quanto mais clara a pele, maior deve ser o fator de proteção. Aqueles pacientes que são mais brancos, né, que têm cabelos mais claros, olhos claros, eles têm maior propensão à queimadura solar, então eles devem usar um protetor com um fator de proteção maior, certo? No mínimo 30, mas o mais indicado para esses pacientes é filtros com fator 50, 60. Andréia procura ir ao clube sempre muito protegida, já que tem a pele clara. Como eu estou de férias, né, vim passar aqui com a família e vim aproveitar o clube para me proteger e queimar um pouquinho, né? Mas para poder se proteger do sol? Uso chapéu, óculos, protetor solar, porque como eu tenho a pele muito branquinha, aí fica muito vermelha com o sol. E pelas ruas não é difícil encontrar a população tentando se proteger de alguma maneira. Sombrinhas,
óculos de sol e aquele abano improvisado para diminuir a sensação térmica do calor. O sol está muito quente, né, e prejudica muito a pele da gente. Pode dar câncer de pele, alguma coisa assim. Sempre usei o protetor solar. Protetor solar, 14,60. Todos os dias, de 2 em 2 horas. Usando filtro solar. Todos os dias, de 3 em 3 horas, porque o sol está muito quente. Não se esqueça, qualquer anormalidade na pele, consulte um dermatologista. O Jornal Gerais fica por aqui. A gente se encontra na próxima segunda-feira, às 6h30 da tarde. Para você, um ótimo final de semana. Até lá. Jornal Gerais. Apoio. Farmácia Real. A qualidade que faz a diferença. 3221-4000.